Para quem acompanha meu canal há um certo tempo, ou para quem já tem uma certa experiência de bolsa, ou até mesmo para quem acompanha outros canais de investimento que falam com certa seriedade a respeito da forma de investir, da melhor forma de você aplicar o dinheiro, talvez essa notícia que eu vou te trazer hoje, ela não vá te espantar tanto, mas eu sei que muitas e muitas pessoas que começaram a investir, especialmente ali de 2020 para cá, hoje estão olhando para sua carteira, especialmente ali de fundos imobiliários, e estão pensando o que anda acontecendo, que primeiro, meus rendimentos caíram, minhas cotas elas tiveram assim, uma redução significativa nos seus preços e os gestores não estão me dando uma informação clara do que está acontecendo dentro do meu fundo. Então, eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês exatamente para que a gente tenha a resposta à pergunta que eu fiz aqui provocando vocês para clicarem nesse vídeo. Será que chegou efetivamente o momento certo ou talvez ideal de nós investirmos em fundos imobiliários de tijolo ou talvez até mesmo de FOFs ou outros fundos imobiliários que tenham algo diferente de crédito dentro do seu portfólio para poder te entregar? Então, se você é curioso em saber se é o momento ideal para investirmos nesse tipo de fundo imobiliário, se talvez você deva vender todos os seus fundos de papel e claro, se você quer saber onde melhor alocar o seu capital, onde melhor fazer a sua aplicação financeira para você alcançar a liberdade financeira, primeiro considere se inscrever aqui no canal e claro, querendo saber tudo isso, vamos pro vídeo. Olha, em meio a tantas notícias ruins que nós tivemos, especialmente ali com DEVA, HCTR, TORD, VSLH, enfim, fundos imobiliários relacionados à parte de CRI, a parte aqui dos fundos de papel, nós temos algumas notícias como essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, alguns fundos de papel tiveram realmente uma queda bem expressiva e eles colocam aqui na notícia. Em uma semana de papéis machucados, uma ótima notícia. E que notícia que seria essa? E aí, eu fui puxar, li um pouco aqui da entrevista, li um pouco aqui do que o jornalista comentou, e eu fui para outra notícia aqui, e eles colocam fundo de logística e FOFs se destacam e sobe mais, e FIX fecha estável. E aí eles colocam aqui que a Lojas Marisa vai pagar o aluguel atrasado para a KNRI, enfim, isso aqui é uma coisa um pouco destacada do que nós vamos conversar, mas eu quero trazer essas notícias para você. Então, eu vou trazer você de novo aqui para mim para que a gente consiga enxergar finalmente a resposta, porque eu gosto de ser bem objetivo. Não é o momento ideal para você investir em fundos imobiliários de tijolo, não é o momento ideal para você investir em FOFs, não é o momento ideal para você investir em fundos de papel, na verdade não é o momento ideal para se investir em nenhum desses fundos. Por quê? Porque não existe, a meu ver, um momento ideal para você fazer uma alocação de capitais. E aqui eu vou explicar um pouco melhor para vocês, para que não pareça uma resposta simplista ou uma forma talvez de chantagem aqui para vocês, para que eu mantenha vocês aqui no vídeo. Na verdade, o que eu quero dizer? Se você, ao invés de aplicar o seu dinheiro em fundos que primeiro vocês têm estudado, que você tenha uma noção de onde você está colocando seu dinheiro e que você, claro, sabendo tudo isso, olha para o seu investimento e fala, será que é a melhor oportunidade? O que essas provocações que eu estou querendo fazer com você, elas querem dizer no final das contas? Não existe um melhor investimento para aquele momento específico, para aquela situação. Claro, eu não estou aqui desconsiderando, por exemplo, que diversos fundos de papel estão pagando muito mais, por exemplo, do que alguns fundos de tijolo. Isso é inegável. No entanto, algumas outras pessoas podem e vão argumentar, por exemplo, que se nós pegarmos efetivamente aquele rendimento que vem do fundo de papel e aquele rendimento que vem do fundo de tijolo, quanto que lá na frente, alcançando a minha liberdade financeira, eu vou precisar reinvestir para que eu consiga manter o meu padrão de vida e o meu patrimônio. O que eu quero dizer com isso? Alguns especialistas já disseram, por exemplo, que quando você investe majoritariamente em fundos de tijolo, o seu reinvestimento para manter um padrão de vida e manter o seu padrão financeiro, para que o seu dinheiro no tempo não perca o valor que ele tem, você precisa investir mais ou menos 30%. Agora, por exemplo, quem conhece o André Bassi, um grande nome dentro dos fundos imobiliários, ele diz o seguinte, se você tiver uma carteira majoritariamente formada por fundos imobiliários do setor de CRIs, dos papéis, você precisa reinvestir 70% do que você receber para que você não perca o seu poder financeiro ao longo do tempo. Claro, isso daqui não é uma conta tão simples assim de se fazer, não pela porcentagem, mas porque de vez em quando as pessoas elas utilizam os rendimentos dos fundos imobiliários para finalidades que são muito diferentes, então depende um pouco da situação caso a caso. Mas o que eu quero dizer? Não existe, portanto,
uma forma certa de você olhar os seus investimentos, se é melhor um fundo de tijolo, melhor um fundo de papel, um FOF, ou talvez um fundo imobiliário que invista ali no agronegócio, seja por meio de CRA, seja em propriedades agrícolas, enfim, qual que for a forma aqui que você decidir investir. É importante, como eu sempre comento aqui, eu vou até deixar no card para vocês, como eu montei uma carteira de investimentos. Não só a minha, porque a minha eu tenho uma playlist que eu convido vocês também aqui a assistirem no canal, mas eu fiz uma live onde eu fiz uma montagem de uma carteira com fundos imobiliários, com ações no exterior, com renda fixa, com criptomoeda, com diversos ativos que podem ou não fazer parte da sua estrutura de investimento, da sua estrutura de alocação de capital. Dessa maneira, portanto, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando você olhar para uma notícia como essa, o fundo imobiliário de papel é o melhor para você investir agora. O fundo imobiliário de tijolo é o melhor para você investir agora. Agora os FOFs porque eles têm um duplo desconto. Mas calma. Você não montou lá atrás uma carteira de investimentos razoável que você tenha conseguido colocar o seu dinheiro um pouquinho em fundo de logística, um pouquinho nos FOFs, um pouquinho em fundo de papel, um pouquinho, por exemplo, em criptomoedas, um pouquinho em ações ali que pagam dividendos, outro pouco talvez em ações que tenham um potencial de valorização, pelo menos na sua análise. Desta maneira, portanto, nunca vai chegar o momento de, chegou na janela ideal para eu fazer aquele investimento que vai mudar minha vida. Por que não? Não vai acontecer isso num período curto e com pouco dinheiro. Porque algumas pessoas na Bolsa de Valores, elas acabam se enganando com algo que acontece raramente e que poucas pessoas têm a capacidade, primeiro, de aguentar tudo isso e se manter tanto tempo na Bolsa. Que fenômeno que é esse que eu quero dizer? Por exemplo, Magazine Luiza, VEG, Raia Drogasil. Se você for pegar efetivamente o gráfico e quanto que essas ações elas renderam para os acionistas que se mantiveram nesse papel por diversos anos, são ganhos extremamente altos e robustos. Agora, você que é um investidor talvez mais iniciante na Bolsa de Valores, você teria conseguido ficar na Magazine Luiza quando ela custava ser R$1 e, por exemplo, ela foi para R$5? Poxa, você fez 500% ali. Será que já não estaria na hora de você tirar o seu dinheiro? E melhor ainda, vamos supor que você tivesse aguentado, tivesse de R$1 ido para 10. Será que você também teria a paciência de aguardar para desdobrar e a sua quantidade de ações ficar maior e depois, num certo momento, chegar a R$20? Talvez você não tivesse essa paciência. Outra vez, Raia Drogasil. Você pega ali o gráfico, ela ficou por diversos e diversos anos lateralizando, ela não andava, ela basicamente ficava ali estagnada. Só que aí depois ela começou a ter um resultado interessante e foi paulatinamente subindo e trouxe para o seu acionista muito ganho lá dentro. E você, talvez um investidor não tão experiente, com não tanto tempo de bolsa, fica procurando essas notícias de qual será o melhor fundo imobiliário, qual será a melhor ação, qual será a melhor criptomoeda, qual será o investimento que vai me tornar rico. E na verdade, pelo que eu pude perceber de diversos investidores na Bolsa de Valores, o que os tornaram ricos basicamente foram dois aspectos. Primeiro, dinheiro para investir, porque não vai ser com pouco dinheiro que você vai investir na Bolsa de Valores e você vai ter um retorno bom. E segundo, e esse é o principal, o tempo. Porque com o dinheiro e com o tempo, você efetivamente consegue trazer ganhos razoáveis. Só que existe um fator externo que ele ganha do tempo e do dinheiro independentemente do cenário que você colocar, que é o conhecimento. Então, por isso que eu convido vocês a se inscreverem aqui nesse canal, porque aqui eu prego que não existe um investimento que é o ideal, não existe um investimento que vai te trazer um retorno magnífico no longo prazo, não vai existir, como começam a dizer, a próxima Magazine Luiza, porque primeiro, a Magazine Luiza, para ela ter dado o ganho potencial que ela trouxe, foram anos e anos ali. E outra, foram anos e anos, alguns deles indo para baixo com problemas financeiros, com pedido de injeção de capital lá dentro e que talvez você não aguentasse tudo isso. Por quê? Porque o investidor iniciante que procura aquela diquinha, ele nunca vai estar preparado para ficar numa ação quando ela trouxer o primeiro prejuízo, ou por exemplo, como nós vimos na Taesa, ela não perdeu seus fundamentos, as linhas de transmissão continuam lá de pé, as RAPs continuam sendo recebidas pelos contratos que elas têm, mas por conta de uma notícia de um follow-on, que a empresa ela tem uma forma muito mais barata de captar dinheiro no mercado, as pessoas falam, poxa, a Taesa perdeu seus fundamentos, agora a fonte secou, ou enfim, diversas formas de provocar os investidores no sentido de, olha, talvez Taesa já não seja mais o melhor investimento, aquela diquinha que eu te dei lá atrás, talvez hoje ela já tenha mudado. Mas calma, você que investe em conhecimento,
será que olhando para dentro dos fundamentos da Taesa, ela efetivamente deixou de ser essa empresa boa? Com todos esses argumentos e com todas essas notícias e histórico aqui que eu trouxe para vocês, eu quero mostrar que fundo de tijolo, fundo imobiliário, de CRI, que são os fundos de papéis, os FOFs, que são os fundos de fundos, eles não vão ser o investimento para o agora. Eles vão ser um investimento constante para que você, ao longo do tempo, consiga juntar uma quantidade razoável de cotas a ponto de você receber algum valor que para você seja substancial. Para mim, por exemplo, R$ 100 que eu recebo em cada fundo imobiliário já é um valor extremamente substancial para mim. Agora, se para você R$ 1.000, R$ 2.000 for o necessário para você receber, por exemplo, de cada fundo imobiliário para você se satisfazer, poxa, você tem o seu lugar, você tem o seu marco, o seu objetivo dentro da Bolsa de Valores. Então, não existe um momento ideal para você investir. Existe sim a constância, o tempo e principalmente o conhecimento. E é isso que eu quero terminar aqui dizendo. Vá buscar conhecimento em canais que realmente se propõem a trazer um conhecimento de verdade, uma forma bastante clara e objetiva de mostrar os dados, mostrar os números e, claro, trazer um histórico de investimento na Bolsa de Valores. Por isso, mais uma vez, também convido vocês a se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo e agradecer por terem acompanhado até aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!